Triste fim de Policarpo Quaresma. Ai, meu Deus, como faz falta, né? Os Policarpos Quaresma desse Brasil. Para você que já leu o livro, né? Você sabe do que eu tô falando. Para você que não leu, eu convido você que continue até o final para a gente ir junto, né? Vendo essa obra maravilhosa do Lima Barreto. Lima Barreto que nasceu em 1881 e até 1922. Essa obra foi publicada primeiro nos jornais, porque ele era um jornalista, né? Sempre trabalhou com jornalismo, em 1911, e foi publicada como livro em 1915. É muito interessante essa obra porque ela vai dar assim o começo, né, da nossa república. Ela vai ser uma obra que vai se passar em 1893, durante a revolta da Armada e também da Revolução Federalista. O Policarpo Quaresma, essa figura assim maravilhosa, né, que eu acho que todo mundo gostaria de conhecer, ou tem algum tio que é o tipo Policarpo Quaresma, né, aquele cara que lê muito, sabe muito, né? Mas nessa época, até 1808, livros eram proibidos no Brasil. Até a chegada da família real, livros eram proibidos, tanto que as pessoas, né, que convivem com o Policarpo Quaresma vai falar, né, pobre do Policarpo Quaresma, né, uma pessoa tem uma vida tão boa, mas foi se meter com livros, né? E a gente sabe, se meter com livros é realmente a coisa que é perigosa, né? Porque os livros realmente abrem uma outra visão para as pessoas. Bom, Policarpo Quaresma é essa figura, né? Que ele é um funcionário público, ele é um ufanista, né? Tudo que é do Brasil para ele é melhor. Ele lê muitos livros. Interessante, né? Se um dia a gente for fundar uma livraria, a gente pode sim colocar o nome de Policarpo Quaresma. Porque durante todo o livro, né, todo o conhecimento que o Policarpo Quaresma tem vem dos livros. Então ele vai ter essa ideia, né, de propor que o Tupi-Guarani seja a língua do Brasil, porque essa é a língua raiz, né, a língua que é dos indígenas, não essa língua portuguesa que é importada, que é emprestada, segundo o personagem Policarpo Quaresma, né, do Lima Barreto, que é essa língua emprestada da Europa para o Brasil. E o interessante é que durante todo o livro, então, ele vai falando das coisas do Brasil, né? A nossa terra é mais fértil, e as pessoas vão refutando, né? Não, na Europa é melhor. Os funcionários da repartição onde ele trabalha querem ir para a Europa, né? Ah, eu queria ir para a Europa, né? Realmente. E ele questiona, não, a gente tem que conhecer o Brasil. Não, a pessoa conhecer o Brasil. E ele vai, então, ele fala sobre a língua do Tupi-Guarani. Ele escreve um ofício em Tupi-Guarani que compensa em que ele é louco, né? Então, os funcionários, os colegas dele, da repartição onde ele trabalha, vão começar a chamar ele de Ubirajara, porque ele começa a defender essa língua tupi-guarani, os costumes, né, dos indígenas brasileiros. E durante todo o livro ele tem esse ufanismo, né? Então ele sempre acredita que vai dar certo, ele quer se colocar num local onde ele possa ser útil, essa república, né, que está nascendo, esse país que está nascendo, que tem que ter para ele a sua cultura própria, e tem a sua cultura própria. E tudo ele vai tirando dos livros, então ele lê avidamente, né, entende de um assunto. E quando ele faz esse ofício, ele vai acabar, então, em Tupi-Guarani, ele vai acabar indo para um manicômio, para um hospício. E lá ele vai começar a estudar, né, sobre doenças mentais, e ele vai convencer, inclusive, a pessoa responsável pelo hospício que ele está errado, que eles não deveriam estar prendendo as pessoas ali porque as pessoas são diferentes. Para você que já leu o livro, você deve lembrar dessa parte, né? E ele tem, o Policarpo Quaresma, ele tem sempre esse ideal superior, né, de um Brasil que realmente vai se desenvolver, de um Brasil que vai ter uma cultura própria, né? Ele pode ser considerado um sonhador, né, uma pessoa que tem uma utopia de um Brasil perfeito. E ele, toda a situação que ele vai se colocando, então ele está na repartição pública, ele defende o Tupi-Guarani, ele defende a língua indígena, depois ele vai para o manicômio, então ele começa a estudar, né, a ler lá dentro e começa a se especializar naquele assunto. Depois ele vai para o interior de Minas Gerais, então ele compra lá o sítio do Sossego e ele começa a achar que não, que a agricultura, que é a grande saída para o Brasil, né? Que o futuro do Brasil é a agricultura. Só que ele não contava com as saúvas, né? E ele vai começar a estudar para realmente melhorar a terra. E todos esses momentos ele vai se colocando em algum lugar. E é interessante quando ele vai para o interior, existe ali uma questão política, né? Ele é colocado no manicômio por uma questão política, e ali no interior, então, as pessoas querem o apoio dele para a prefeitura. Então, quem está no poder ali, né, ele fica neutro, ele não quer se envolver em política. Quem está no poder, então, começa a perseguir ele por isso, por ele não se envolver, achando que ele está do lado da oposição. E a oposição, como ele não quer se envolver também com a oposição começa a achar que ele está a favor de quem está no poder. E lá na cidadezinha, lá no sítio do Sossego, ele também não consegue ter sossego, né? Então ele vai desenvolvendo a história, né? E ele acaba tendo a revolta da Armada, né? Que é para derrubar o presidente Floriano Peixoto.
E ele vai, então, e se oferece para combater. E quando ele vai combater na revolta armada, ele começa a ver que as pessoas que estão envolvidas, eles são muito humildes. E quando se dá, ele está defendendo, então, o governo, e quando essas pessoas são punidas, ele começa a ver que essas pessoas também não mereciam aquela punição. E que as pessoas realmente responsáveis não são punidas. Então ele começa, é uma grande crítica, já na República, na sua origem, ele é contemporâneo, à República. Então a gente vai vendo essa questão dos cargos republicanos, da política nas cidades, da questão da defesa do governo. Ele tem essa ideia utópica, né? Essa ideia de um grande ideal para o Brasil, e na verdade as próprias pessoas que estão envolvidas não têm essa ideia. Elas têm a ideia, na verdade, desse tomar lá da cá, dessa coisa, né, que é, infelizmente, tão brasileira, né? E também a gente tem o filme, né? Eu vou deixar aqui, claro, o link para você poder ver o filme, né? O filme que é Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, onde maravilhosamente tem o Paulo José, né? Que pra mim personifica, né? Eu não consigo tirar essa imagem do Paulo José como sendo o Policarpo Quaresma. Quando eu estou lendo o livro, eu inevitavelmente penso no Paulo José, porque realmente é uma atuação maravilhosa. E você já leu esse livro? Ficou com vontade de ler? Vai reler esse livro? Que bom, né? Eu preciso muito, então, agradecer as pessoas que se inscreveram durante esses 15 dias que a gente lançou o último vídeo, né? Agradecer a todos. Eu vou tentar deixar aqui embaixo na descrição algumas pessoas que se inscreveram e pediram para, então, tivessem seus nomes citados. Eu vou pedir que você, né, deixe o seu like nesse vídeo, toque o sininho para receber os próximos vídeos e, muito importante, se você puder trazer mais um inscrito para esse canal, eu agradeço do fundo do coração, que é isso que vai fazer com que o YouTube coloque nossos vídeos em destaque, tá certo? Muito obrigado, deixa aqui o seu comentário, deixa o livro que você quer ver aqui no nosso canal e até a próxima.